a questão da coerência, né, de ser um guia coerente, além de você estabelecer as regras muito bem estabelecidas, tipo, se pode uma coisa, pode sempre, se não pode, não pode, porque ele não vai entender, hoje não dá pra subir, Excepcionalmente. hoje tem uma visita aqui, não dá pra subir. Não adianta você querer ensinar o seu cachorro, porque eu quero ter um cachorro calmo, equilibrado, obediente, se você não constrói esse vínculo. E tem outra coisa também. Tem estudos que mostram que o cachorro ele aprende muito mais no estado de prazer e felicidade. Assim como a gente. Se estiver sendo sequestrada, você vai aprender alguma coisa, se estiver desesperada, você não vai conseguir aprender nada. Para você aprender, você tem que estar calma. Você tem que estar no momento bom, você não pode estar preocupada, você não pode estar com medo. E o cachorro é igual. Por isso que eu gosto de comparar, porque eu acho muito parecido. É verdade. E o cachorro é a mesma coisa. Então, se ele está no estado de medo, de aflição, de angústia, ele não vai aprender. Ele vai se afastar da mesa que ele subiu porque ele está apavorado, né? E não porque ele aprendeu que não pode subir na mesa. E aí, quando você não tiver, ele vai subir. Porque ele não aprendeu, ele só está com medo de você. Então, o vínculo, você não brigar, você ser uma pessoa coerente, confiável para esse cachorro, é fundamental para esse cachorro te obedecer. E eu nem gosto muito da palavra obedecer, porque me remete a uma liderança, a você ser chefe de alguém para te obedecer. Mas ele vai fazer o que você espera dele, vamos dizer assim. Ele, em confiança, exatamente, fará o que é esperado. Confiança. Você vê quando o cachorro tem um grande vínculo, você deve sentir isso com as suas cachorras, que ele olha pra você, ele observa o que você tá fazendo, onde você vai. Ele tá sempre meio que te seguindo, assim, o que ela vai fazer agora? Porque, será que ela vai pegar a coleira? Porque a gente vai passear. O cachorro, quem tem um vínculo forte com o cachorro vai me entender agora. Você não precisa nem falar. Não precisa mesmo. As minhas cachorras, quando eu preciso que elas saiam de algum ambiente, eu abro a porta. Eu olho assim e elas já saem. Elas parece que tá lendo o meu pensamento. Mas não é ler pensamento. É o vínculo forte. Elas já conhecem minhas expressões, elas já conhecem tudo sobre mim, porque o cachorro é especialista nisso, né? Em ler a gente. E elas sabem o que eu quero dizer. E isso é graças a um vínculo forte. É interessante isso que você está falando. Por exemplo, todo dia de manhã eu tenho um ritualzinho de dar o bom dia para elas, né? Aí eu tô saindo do meu quarto, elas já sacaram. E aí tem um puff grande, assim, na sala de couro. E aí elas vão para o puff, né? E uma vem me trazer sempre um brinquedinho novo. Que aí eu brinco, eu falei, mas filhinha, você teve outro filho de madrugada? Aí ela se balança todinha, assim. Ai, que fofura. Com o filhinho na boca e vem me trazer mostrar. Um mas se eu quiser pegar, ela não deixa. Ela é uma mãe zelosa. Todo dia é um filho novo. A outra, enlouquecida. Aí você tem que fazer muito carinho e aconchegar. E tem uma que tem um probleminha na perna, então ela não consegue subir. Ai, meu Aí Deus. eu tenho que ficar com o pezinho fazendo carinho na barriga. E depois que eu brinco com essas duas e faço o pezinho, eu pego essa que não consegue subir, aí dou beijinho, falo, eu te amo, eu te amo. Aí ela se joga aqui pra trás. Deus. E outro dia, não sei o que aconteceu, acho que eu levantei atrasada, acho que foi segunda-feira. E tô saindo. Quando eu fui ver, eu tava na cozinha, eu olhei, tava todo mundo no puff. Eu falei, meu Deus. Esqueci. Aí eu fui pra lá, voltei. Fico esperando até abri a porta de novo. Condicionamento. Que eu achei tão bonitinho, porque elas estavam no sofá. Ué. Assim, do tipo, o que houve? Você, é igual a gente. Você esqueceu? Achei tão fofo aquilo. É muito fofo. Eles entendem tudo, assim, tudo. E a questão da coerência, né, de ser um guia coerente, além de você estabelecer as regras muito bem estabelecidas, tipo, se pode uma coisa, pode sempre. Se não pode, não pode. Porque ele não vai entender, hoje não dá pra subir. Excepcionalmente. Hoje tem uma visita aqui, não dá pra subir. Então, também a questão de você, por exemplo, uma coisa pra conquistar a confiança do cachorro, aumentar esse vínculo. Eu não tiro brinquedos da boca das minhas cachorras. A Cleo, minha cavalier, ela ama que jogue bolinha. Eu só jogo se ela botar na minha frente. Não vou arrancar da boca dela. E aí, o que acontece? Ela traz os ossinhos, ela rói do meu lado, porque ela confia em mim. Que você não vai pegar o ossinho porque tem dela. gente que pensa assim, eu vou acostumar a pegar o osso da boca dela desde filhote, pra ela acostumar que eu posso pegar a qualquer momento, e que eu tenho direito de pegar essas coisas. Aí o cachorro vai crescendo, e aí ele fica com a posse de recursos. Aí que ele vai rosnar quando você tentar pegar o osso, porque vai saber se você vai pegar ou não. E aí aquele cachorro que você chega com a mãozinha perto, ele... Porque ele não confia. As minhas cachorras nunca rosnaram pra mim quando eu cheguei a mão perto. Hoje em dia, quando eu preciso fazer, né, porque isso tá muito... As minhas cachorras têm mais de 10 anos, então isso tá muito enraizado. Então, assim,
eu dei um negócio pra roer, tem que tirar, só deixo 10 minutos, eu posso tirar e ofereço outra coisa no lugar, um brinquedo, Entendi. ou na hora de passear. Mas ela já tá muito enraizado. Mas nos primeiros anos, eu não tirava nada delas pra elas confiarem em mim. Tipo, ó, você pode trazer uma bolinha, você pode trazer um brinquedinho, a mamãe não vai pegar. Aí a pessoa quer acostumar a ter que mexer na ração. Aí mexe na ração, tira a ração, bota a ração, porque tem que ver que eu posso tirar a qualquer momento, tem que acostumar. Mas não é assim, ele vai acostumar que você é uma pessoa doida e que você pode pegar a qualquer momento. A qualquer momento, vai Aí, comer rapidamente. Aí que fica com posse de recurso, Uhum. entendeu? Então, respeito. O cachorro quer ficar deitado, não fica pegando, o cachorro quer dormir, não fica acordando. Respeitar. Você gostaria que te acordasse? Dele, não. Você gosta que te acorde? Ninguém gosta. Você Só gosta se de for uma estar... emergência, Imagina mas você tá assim- comendo uma coisa deliciosa, um macarrão delicioso, vem aqui, vou tirar esse macarrão de você pra você ver que eu posso tirar. Você vai criar um ser inseguro. É uma coisa sem sentido, né? Que na realidade é uma necessidade de exercer poder. Exatamente. sobre- Tudo tem a ver com a dominância, Exatamente. com a coerção, com mostrar quem manda, líder da matilha. Tivemos profissionais aí com até programas de TV que reforçaram essa mensagem. Esse conceito, né? De 20 anos atrás. Então, a gente agora tem... Eu e adestradores positivos e veterinários comportamentalistas, a gente tem que ficar ensinando que, tipo, gente, Desfazendo não é esses nada equívocos, disso. né? Exatamente, tem que ficar desmistificando. E é um trabalho... eu tô aí há 12 anos fazendo, né? E mesmo assim, Até hoje tem gente que chega. a maioria, porque né, as pessoas não veem todos os vídeos, nem todo mundo conhece. O meu sonho é que todo mundo veja tudo, né, pra poder Não, aprender. eu acho que o grande sonho é você entender que a outra espécie funciona diferente, mas que pode ter uma convivência harmônica. Mas cabe a gente entender eles. E não eles nos entender. Exatamente. Isso é uma coisa assim. É porque eu acho que a gente tem uma coisa. O ser humano, ele esqueceu que é um animalzinho também, né? Nós somos um animalzinho. Até muito esquisito, né? Não tem pelo. Eu acho a gente um animal, assim, que na natureza... Pensa demais. Pensa demais, esquisito, sabe? Cheio de nóia, não sei o quê. E a gente consegue passar isso, né? Para os animais, infelizmente. Sim. Né? Aquilo que eu fui da depressão. Você vê que cachorro hoje pega muito, ansiedade. Você vê aquela coisa lambe, né? Existe, claro, outras coisas que também podem ter. Agora, tem uma coisa que é deles, né? Não tem essa coisa do temperamento, porque o temperamento é aquilo que é herdado, né? O caráter a gente vai moldando. Sim. Né? A gente tem uma intervenção. Eu tenho as 3, eu brinco que são as 3 Marias. Elas são muito diferentes. Elas são da mesma raça? Não, são muito diferentes. Muito. Mas é uma coisa, assim... tem uma que é gente, essa que tem um problema na perninha. Ela é totalmente gente. E assim, você pode tudo, desde que seja a hora que ela quer. Então... Meio gato, né? Ela tá lá debaixo, tem um lugarzinho lá debaixo da cozinha, no armário da cozinha. Aí eu falo, se ela estiver lá, mesmo que tenha que dar remédio, não tira de lá. A hora que ela sair, respeitar, né? a gente pega, Ou então você pode tentar, tipo, pegar uma coisa que ela goste muito, um franguinho, e tentar fazer ela sair. Ela, minha filha, na hora do cochilo Contanto dela... que ela saia por vontade própria. Exatamente. Então, aí a pessoa, ela mordeu uma vez, a menina trabalha lá, aí eu falei, não faz isso, deixa ela. Ela é que nem a gente, né? Ela é gente. Então, ela é super de boa, tranquila, mas assim, na hora do cochilo dela, é o cochilo dela. Exatamente. Respeite o cochilo da tarde. E se ela estiver passando mal, ela fica mais assim. Quando ela saca que precisa de ajuda, ela vem pedir. Literal. Já foi acordada por ela de madrugada pedindo ajuda. Que ela estava não estava conseguindo respirar. E aí, é tão interessante que ela foi pedir. Eu achei aquilo tão mágico. E eu não sou de acordar 2, 3 horas da manhã, mas ela ficou ali. Não foi nem latindo, que ela não tinha fôlego. Peguei de pijama mesmo, fui para Ela sabe que pode contar com você. Ela sabe. Tem uma outra que ela tem alguma hipersensibilidade de som. Menina, eu não posso. Se cair isso aqui no chão, ela dá um ataque. Sério? Eu não posso me mexer dentro de casa. Por exemplo, eu faço a malinha, né? Todo dia, porque tem que trocar de roupa, Então, eu trago minha malinha. Na hora que eu fecho a mala e começo aquela rodinha técnica, ela já está se jogando na porta para eu não sair. Todo dia ela tenta a mesma coisa. Tadinha, nunca funciona.
ela se joga, ela faz assim, aí ela calma. Dramática. Dramática. Olha, aí de vez em quando eu boto ela em cima da mala e dou uma voltinha. Ela fica super feliz. Meu Deus! Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.